É uma alegria enorme estar aqui no GECAL, esse grupo tão amoroso, tão acolhedor. Muita saudade de todos vocês, viu? Nós hoje vamos falar sobre um tema sobre a ciência e a religião, tema que a gente gosta muito de falar, porque ainda mais nesse momento de pandemia, nós estamos vivendo aí conflitos, né? De negação da ciência. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, o que a nossa doutrina tem para nós falar sobre essa relação da ciência e da religião. Mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês uma página para nós fazermos uma oração, né, inicial. Acompanhem comigo a página do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. É o capítulo 3. Mergulha a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então, vamos elevar o nosso pensamento, primeiramente ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, e a todos esses trabalhadores do bem que coordenam, né, o nosso movimento espírita, nossas casas espíritas, nosso município, nosso estado, nosso país, enfim, no mundo, né? Que estejamos sintonizados com essa falange maravilhosa de amor para realizarmos um trabalho que possa divulgar a nossa doutrina espírita aos corações que estão abertos a isso. Em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus, iniciamos assim o nosso estudo. Graças a Deus. Então, vamos iniciar, como eu já tinha anunciado, o nosso tema é a ciência e a religião. Temos como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Bom, ainda há um pouco tempo, né, a gente ainda estuda nas escolas, mas ainda há pouco tempo os fenícios, noruegueses, portugueses, espanhóis abriam caminhos marítimos, né? Conquistando terras e novos horizontes. Daqui a pouco foi Santos Dumont e os irmãos Wright, que diminuíram, né, as distâncias e as dificuldades de locomoção com esses veículos que voam, né, mais pesados que o ar. Chegamos à Lua, agora estamos analisando o planeta Marte, com missões não tripuladas, mas missões que já até ultrapassaram os limites do Sol, com sondas, né, telescópios que estão aí ao redor do nosso planeta, observando essas ondas de luz, as ondas gravitacionais, os buracos negros, as galáxias distantes, os exoplanetas, tantos avanços, né, que nos espanta, enquanto mergulhamos no incrível mundo do microscópio, né? O incrível mundo microscópico que revela para nós a origem da vida e os seres minúsculos que também compõem esse universo. Realizamos cirurgias robóticas, já existe a bioimpressão de órgãos, parece coisa de filme, de ficção científica, mas, apesar de não estar ainda ao acesso de toda a massa da população, mas já são tecnologias reais que já acontecem. E o homem está sempre em busca do conhecimento desse mundo que o cerca. E graças a isso, né, todo esse avanço, graças a essa ânsia, a essa busca, nós temos todo esse avanço científico, né?
Mas o planeta que vivemos ainda mostra sinais de que a gente avançou muito pouco em relação ao egoísmo, às guerras, ao ódio, mostra sinais de grande avanço exterior, mas bem poucas realizações no mundo íntimo dos homens. Vivemos uma realidade de luz e sombras. E Joana de Ângeles fala no livro Lampadário Espírita, 2000 anos de cristianismo e tão escassa colheita de luz. Essa é a realidade, né? Esse é o contexto do mundo em que vivemos. Grandes avanços, espantosas tecnologias e tão pouca colheita de luz no campo espiritual. Felizmente, o Espiritismo vem como sendo uma terceira revelação, oferecendo novas possibilidades, né? E ainda no livro Lampadário Espírita, de Joana, ela fala o seguinte: o tesouro homem vem recebendo maior investimento de abnegação, e a família, oficina onde se forjam os limos heróis da renúncia, e os apóstolos da abnegação para os tempos atuais, se encontram carinhosamente amparados no seu ministério de enobrecimento e salvação, graças ao preparo que infunde nos seus membros em relação à vida, através do conhecimento libertador. Ela chama o Espiritismo de conhecimento libertador. Ela diz que é um investimento divino nesse homem, nessa humanidade, né? E que forja, né, heroísmo, forja, ou seja, constrói renúncia, constrói abnegação, tão importante para os tempos atuais. E essa construção, ela fala que é na oficina chamada família que acontece. Então, o Espiritismo, quando chega em nossos lares, e esse momento da pandemia, ele está instalado literalmente em nossos lares, né? As nossas reuniões espíritas dependem do nosso lar para continuarem acontecendo, dessa união entre as pessoas, mas cada um no seu lar. E é esse conhecimento espírita na construção dessa família que vai proporcionar esse conhecimento libertador. Pensemos nisso, meus amigos, que a família é o cadinho, a família é o laboratório, né? Como ela fala, é o local, né, onde o conhecimento é amparado pelo enobrecimento e pela salvação, graças ao preparo que infunde aos seus membros, né? Então, nós estamos nos preparando através da relação familiar, conjugada ao conhecimento espírita, a preparar uma sociedade melhor. Emmanuel diz que a família é o grande exportador de valores para a sociedade. Não vamos conseguir construir uma sociedade melhor sem construirmos uma família melhor. Vamos pensar nisso. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8, né, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra revela as do mundo moral. Então, vamos trazer a religião e a ciência para a nossa discussão. Com o conhecimento espírita, podemos dizer que Deus é o princípio de tudo. Ele construiu o universo e nós estamos descobrindo passo a passo, né, de acordo com a nossa evolução, esse universo. E que esse universo tem dois componentes básicos, a matéria e a inteligência, cada um com a sua complexidade. Mas a gente estuda através do Espiritismo que existe um princípio material e um princípio espiritual. Então, a matéria,
antes era considerada só aquilo que a gente podia tocar, né? Hoje não, hoje ela já é estudada em suas apresentações fluídicas e quintessenciadas, mais rarefeitas, mais sutis. Já se conhece núcleos de antimatéria. Enquanto isso, os espíritos nos ensinam, no livro dos espíritos, que a matéria é infinita e que o mundo que chamamos material deveria ser chamado de mundo corpóreo, porque esse infinito material ele apresenta diversas modelações dessa mesma matéria. Nem tudo o que está nesse infinito material é corpóreo. Então, a gente começa a entender um pouco esse universo à nossa volta, primeiro com o espiritismo e também com a própria ciência, que hoje já traduz matéria como energia condensada, né? A inteligência, esse princípio inteligente, é igualmente complexo, né? Tem diversas apresentações, não é simplesmente uma capacidade de aprender um atributo, não é, mas é a capacidade de adquirir sensações e sentimentos, conquistando aprendizados através dessas sensações, desses sentimentos. Então, a gente não aprende só lendo, estudando na escola, estudando ciência materialista. A gente aprende vivendo, como disse a página de Joana. A gente aprende no livro da vida, porque as sensações, os sentimentos também nos ensinam coisas, né? E são obras de Deus, por isso não existe matéria e espírito onde nós possamos dizer que eles podem ser separados. Se a gente abandonar um em detrimento do outro, a gente desequilibra. Por isso que hoje o mundo material está desequilibrado, porque nós evoluímos muito no campo material e pouco no campo espiritual. Existe esse desequilíbrio. Quem estuda muito, mas não tem uma moral, uma ética, usa esse estudo como arma de destruição, né? Então, é preciso que a moral e a ética estejam sempre caminhando junto com essa sabedoria, com esses ensinamentos científicos. E quanto a ciência vem desbravando o mundo corpóreo, a inteligência vem, embora mais lentamente do que a gente espera, né, avançando na busca de Deus, que é a inteligência suprema. Trazemos aqui o conceito de inteligência como a sede da individualidade, o espírito, ok? E não um atributo como a capacidade de aprendizado. Quando a gente fala em inteligência, a gente está falando na individualidade, no espírito. Bom, o espiritismo nos possibilita a reflexão sobre a reencarnação, libertando o espírito do materialismo e do sectarismo. Então, quando a gente estuda o espiritismo e traz ele para a nossa vida diária, e traz o conceito de reencarnação, a gente vai começando a romper esse dogmatismo materialista, que tudo gira em torno do mundo corpóreo, né? E também do sectarismo, que é essas brigas, um é bom, o outro é mau, é isso ou aquilo. Não, nós temos que ver com a reencarnação que tudo faz parte do todo. Todos nós somos irmãos, caminheiros aí dessa estrada evolutiva. Então, para de ter rivalidade, né? Então, o conhecimento espírita traz essa libertação, tanto do materialismo quanto do sectarismo. As múltiplas experiências vão desenvolvendo a intuição, a sensibilidade, o amor, que vai ser fundamental para o nosso comportamento diante da vida. Então, a gente percebe que as reencarnações vão, através do aprendizado, pela experimentação, pelo erro e acerto, né? Pelos sentimentos, vai desenvolvendo em nós conhecimentos intuitivos, né? Além dos conhecimentos sistematizados, né? Então, a gente vai mudando de atitude diante das... Não, acho que eu não devo fazer isso, acho que eu devo repensar aquilo. Então, são conhecimentos que você não sabe de onde vêm, intuitivos,
né, que vão causando em você uma mudança, né, um amadurecimento espiritual, né? Então, a gente precisa saber que a nossa atitude é que é materialista ou espiritualista. Então, não é, a gente não pode dizer que existe luta entre a ciência e a religião. Não existe rivalidade entre a ciência e a religião, porque isso faz parte de nós e não da ciência e da religião. Então, quando os espíritos nos falam que não é a ciência que é materialista, mas o cientista, e não é a religião que é anticientífica, mas o religioso, eles estão falando exatamente desse desenvolvimento do espírito. Quando ele assume papéis dentro da ciência ou dentro da religião, ele se coloca nesse lugar de ser materialista, e aí ele coloca como se a ciência que fosse a materialista, e não ele, em sua atitude pessoal. Então, essa rivalidade, esse sectarismo, ou a ciência ou a religião, não. É a ciência e a religião, que precisam andar juntas, né? E Kardec nos fala que no Evangelho a atitude de ambos é a mesma, do orgulho e da vaidade, né? Que é resultado de quê? Do excesso de exclusivismo de ambos os lados. Então, cada qual quer ser dono da verdade e um renega o outro. Então, a gente, quando estuda o Espiritismo, a gente reflete sobre as múltiplas possibilidades e vê que tanto a ciência quanto a religião servem ao desenvolvimento espiritual e intelectual do homem. Servem para o desenvolvimento dessas duas asas que nos farão voar enquanto espíritos imortais. Então, quando eu sou uma pessoa vaidosa e orgulhosa, e se eu venho uma reencarnação estudar a ciência do mundo corpóreo, eu vou ser um cientista materialista, porque eu quero ter a razão, eu quero ser o dono de tudo, da verdade. Eu não vou atribuir à inteligência suprema aquilo que eu estou descobrindo, desvendando na ciência. Então, é sempre esse excesso de exclusivismo que vai transformar o cientista num ser materialista. E também, se eu sou uma pessoa materialista, orgulhosa, vaidosa, se eu for religioso, eu vou trazer a religião para esse lugar de exclusivismo, de que a minha é melhor do que a de todos, de que o meu centro é melhor do que a do outro, de que, enfim, a gente traz as nossas atitudes pessoais, né? E aí cria-se esse discurso de que a ciência e a religião são rivais, né? Esse sectarismo de que a gente tem que escolher ou um ou outro. Não, a gente tem que estar de braços dados, um ao lado do outro, né? O cientista que não é orgulhoso e vaidoso, né, consegue enxergar a grandiosidade do universo. E, diante da sua ânsia pela descoberta, descobre a perfeição de Deus. E ele, melhor do que ninguém, se extasia diante desse Criador. Cai de joelhos diante de suas descobertas. Sente um imenso prazer nessas descobertas. E isso o aproxima de Deus. Eis aí a definição de religião, que é esse religamento com Deus. Então, a ciência, quando ela é vivida, né, como uma grande descoberta das leis naturais, quando um cientista se extasia com esses conhecimentos, ele está se aproximando do Criador, né? Então, lá no dicionário, a gente viu que religião é um culto prestado à divindade. Então, ele cai de joelhos diante das suas descobertas. Maravilha, que maravilha essas leis que regem o universo. Ele está prestando um culto à divindade. E é uma doutrina ou uma crença religiosa. Claro que nem todos os cientistas seguem uma doutrina religiosa, mas vamos adiante, acatamento às coisas sagradas, fé, devoção,
piedade, crença viva, tudo o que é considerado dever sagrado, respeito, escrúpulo. Um bom cientista ele vai ter esse respeito pelo que ele aprende, que ele descobre, ele vai ter essa humildade diante daquilo que ele está desvendando, porque, na verdade, ele não está inventando nada, ele está descobrindo as leis naturais. E ele está se aproximando de Deus. Já a ciência, pelo dicionário, é um estudo organizado de conhecimentos sobre determinado objeto, em especial obtidos pela observação da experiência, dos fatos e em um método próprio. É o processo pelo qual o homem se relaciona com a natureza, visando dominá-la em seu benefício. Então, a definição de ciência é esse estudo, né, de algum objeto de pesquisa e que precisa ser observado através de experiências e através de um método, e aí é considerado a ciência. Né? Então, podemos afirmar, sem medo, que o Espiritismo é uma ciência. Afinal, ele é um estudo organizado sobre qual é o objeto de estudo do Espiritismo, o intercâmbio espiritual, que foi obtido através, foi e é, né? Obtido através da observação, através de experiências, e tem um método próprio. Né? Ele estuda esse fenômeno, considerando que esse fenômeno é um elemento da natureza e que, se a gente dominar esse fenômeno, conhecer bem esse fenômeno, a gente trará benefícios para a vida humana, benefícios para a humanidade. Então, está aí a doutrina espírita conceituada como ciência. E, através dessa ciência, nós nos extasiamos com o que descobrimos e nos deparamos com a grandiosidade de Deus e nos curvamos diante de sua grandeza, nos aproximamos do Criador através dessas descobertas. E assim, meus amigos, a doutrina espírita também nos traz essa ideia de religião. Então, parece um jogo de palavras, mas podemos dizer que a ciência que eleva o homem a Deus e que faz o homem encontrar Deus é uma pura religião. É a mais pura religião, porque ela é embasada na fé raciocinada, na fé que se baseia em esclarecimento, em compreensão. Tratamos aqui o conceito de religião, né, como esse religare, né, a religação do homem com Deus, e não como uma mera instituição. Né? Então, religião não é uma igreja, ou um templo, ou um centro espírita. A religião é uma prática de vida. Nós estamos falando de religião dessa forma, dentro desse conceito de prática de vida, de estarmos nos relacionando com o Criador no dia a dia do nosso cotidiano. Né? E assim a gente pode dizer que nada pode ser desvinculado desse conceito de religião, e muito menos a ciência. Então, tudo que fizermos está relacionado com esse conceito, né, de nós estarmos sempre nessa relação com o nosso Criador. Bom, infelizmente, não é bem assim que a gente vê, né? Não é bem assim que acontece. Estamos diante de grandes avanços tecnológicos, né? Que nos surpreendem todo dia, e, no entanto, convivemos com uma convulsão social sem limites. Não só no Brasil, em todos os continentes, né? O homem, de maneira geral, não tem se aproximado do Criador no seu avanço científico. Está usando, né, esse avanço para simples conquistas materiais. Por quê? Porque ele vive a serviço
de si mesmo, do egoísmo e da vaidade. Então, a gente vê, não só nas ciências médicas, como na ciência econômica, como nas ciências sociais, como usamos os conhecimentos adquiridos para rivalizar, para conquistar méritos próprios, para invadir, né, as consciências alheias, para determinar o que a gente acha como verdade. Nós não estamos nos relacionando com Deus nas nossas descobertas científicas, porque somos ainda muito egoístas e muito vaidosos, né? Então, tão poucas as religiões constituídas não têm aproximado de Deus os homens, nem a ciência tem se relacionado com Deus em suas descobertas, nem as religiões. Vamos botar aqui esse conceito importante, né? As religiões constituídas que estão aí não têm aproximado de Deus os homens, porque se tornaram, de maneira geral, indústrias da fé, que levam ao enriquecimento de poucos e à ilusão de muitos. Então, vamos analisar o que é uma verdadeira religião e o que é uma ciência quando está extasiando-se com as descobertas das leis naturais. E a religião precisa trazer Deus para o coração dos homens, porque senão a gente terá só instituições fechadas, rivais, promovendo debates infindáveis, sem a prática do amor e a prática do bem. Por essas reflexões, podemos constatar o quanto é grande a tarefa do Espiritismo, não é, meus amigos? A sua proposta de aproximar o homem de Deus através da ciência, através da razão, da fé raciocinada. Sobre essa reflexão, Kardec cunhou uma das frases símbolos do Espiritismo e colocou ela na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vamos trazer a nossa fé para esse lugar. Não existe fanatismo no Espiritismo. Não existe sectarismo no Espiritismo. Não existe espiritismo de esquerda, de direita, de centro, de fundo, de meio. Existe simplesmente a fé. Existe simplesmente um espiritismo que quer aproximar de Deus o homem. Trazendo de volta Joana de Ângeles, lá no início, quando ela fala que o doutrina espírita é esse instrumento libertador, porque ele traz para o seio da família ensinamentos que conscientizam a gente sobre nossa realidade espiritual. O espiritismo, quando ensinado, quando ele vivenciado em nosso lar, em nossos valores no dia a dia de nossa casa, a gente vai forjando espíritos, né, no cadinho da sua evolução espiritual. O espiritismo, então, ele ajuda a diminuir o egoísmo do ser humano, né? Olha aí, os espíritos respondem a Kardec, na pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, né, que qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares, e eles respondem seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo imperaria ainda mais. Então, precisamos rever nossos valores e nossas vivências familiares para que a gente consiga extirpar o egoísmo, não da raça humana, mas do espírito que está ali ao nosso lado. Começar por esse trabalho pequeno, né? Porque a gente tem muitos discursos, muitas discussões sociais sobre o mundo, como está o mundo, mas nós não lembramos que é ali,
na nossa casa que nós estamos preparando espíritos mais amorosos e menos egoístas. Aí, Joana, em seu livro Constelação Familiar, ela fala: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Então, esse é o caminho de nós construirmos seres humanos melhores. O caminho é essa instituição que Deus nos coloca como a nossa família. Né? Ensinam os benfeitores espirituais, na questão 913 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é o vício mais radical e que dele deriva todo o mal. Dizem eles: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, nós trazendo essa questão do egoísmo, e quando os espíritos falam que se a gente trabalhar a família, diminui o egoísmo, e que sendo o egoísmo a causa de todos os outros vícios, é na família que precisamos focar. Né? Então, a família é o meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, a conviver com o diferente, a vivenciar a tolerância e a resignação, exercitando, então, o perdão e, assim, se desenvolver. A família é o lugar. Né? E torna-se urgente para todos nós despertar o ser humano por conhecimento da sua realidade espiritual, para que ele possa sair pelo mundo e transformar as instituições sociais, inclusive a ciência. Porque na ciência a gente já avançou bastante, mas na questão do despertamento da consciência espiritual a gente ainda está muito atrasado. Então, as experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites do progresso em que se encontra. Então, é na experiência do dia a dia que nós vamos formar o futuro político, o futuro religioso, o futuro cientista, o futuro ser humano melhor. E aí, quando esse ser humano for melhor, tudo será diferente, porque o amor será escolhido como guia e roteiro. E somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, da coragem, da perseverança, do perdão, da compreensão e da confiança em Deus. Então, o amor, ele vai guiar a todos no caminho que a gente precisar trilhar. Só o amor é capaz de unir a ciência e a religião, porque é ele que vai ajudar o homem a descobrir que elas são os meios de desenvolvimento dos dois elementos do universo, que são a matéria e o espírito, o princípio material e o princípio espiritual. A ciência física, a ciência material, ela corpórea, ela estuda a matéria, desbrava a matéria. E as religiões estudam e desbravam a ciência espiritual, o espírito, os potenciais espirituais. E eles dois têm que estar juntos. Não existe rivalidade entre o espírito e a matéria. Eles se complementam e caminham juntos. É através dessa união
que a gente cresce e evolui. E que Deus possa nos ajudar nesse encerramento, nesses momentos finais, elevemos amigos, todos nós, nossos melhores sentimentos ao Criador e para pedir que nos abençoe, abençoe toda a humanidade, abençoe nosso planeta Terra, nesse momento em que está passando por tantas dificuldades. Enfim, abençoe nossas famílias, Senhor. Cada lar, cada núcleo, cada ninho de amor possa se tornar abençoado por Ti. E assim, em seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus, encerramos mais uma vez o nosso estudo e agradeço demais a oportunidade de estar com vocês.